É o Nino Bellieni, oh, 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 oh. É o Nino Bellieni, 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 oh, oh, oh. Começa agora o programa Nino Bellieni, mais uma vez ao vivo aqui nos estúdios da TVI, a TV inteligente, a TV instigante, a TV única de Itapiruna. Te vejo aqui na TVI e trago para que você se veja, para que você nos veja, alguém muito querido, Sônia Maria Nuss Teixeira Nogueira da Gama, é nome para mais de quilômetro, professora, residente no bairro Presidente Costa e Silva, tem curso primário feito na Escola Estadual Frecheiras, curso ginasial no Colégio Bittencourt de Itapiruna, curso normal no Colégio Estadual Marechal Deodoro da Fonseca, curso de Estudos Sociais na Faculdade de Filosofia de Itapiruna, mãe da psicóloga Eunice e do advogado Daniel, pós-graduado em Direito Penal, em Código Penal e especialista em Direito Trabalhista, um cara sensacional, uma menina sensacional, os dois filhos dessa mulher também sensacional. Sônia. Obrigada. Se revelando uma poetisa. É. Depois de quanto tempo que surgiu a poetisa? A poetisa já existia há muito tempo, mas eu escrevia, não acreditava no que eu escrevia e jogava fora. Muitas coisas eu já joguei fora. E depois, as que eu guardei, eu não mostrava, porque tinha vergonha e medo do julgamento. Bem, quando meu marido morreu, eu resolvi mostrar para os meus filhos um poema que eu tinha feito antes da morte dele, porque ele já estava bem doentinho, onde eu falava que eu sentia que ele estava partindo, mas eu não mostrei para ninguém aquilo. Ficou guardado para mim. E quando os meus filhos viram, eles disseram, mas estava tudo escrito numa agenda. Mãe, mas isso é muito bonito. Você escreve muito bem. E aí meu filho me presenteou com um notebook para eu poder passar tudo para o computador. E eu comecei mostrando algumas colegas de trabalho, que eu trabalho no Colégio 10 de Maio, professores de literatura que viram, gostaram. E depois, uma amiga minha viu no Facebook, que eu comecei a publicar, a Jussara Bidim, o Laércio Andrade, ambos avalizaram o que eu escrevia. E eu tenho uma grande amiga de muitos anos, de mais de 50 anos, que foi minha professora, dona Jurema Coutinho, que é minha amiga há muitos anos. Eu fui fazer uma visita a ela por ocasião do falecimento do marido, e ela disse que havia visto qualquer coisa escrita por mim, que gostaria de ver mais. E eu levei. E ela falou, você é uma escritora brilhante. Palavras dela. E eu faço questão de revisar todos os seus poemas, e eu estou determinando que nós vamos fazer um livro. E depois levei também para a professora Alice Verdun alguma coisa, e ela me falou a mesma coisa, mesmo que a dona Jurema havia falado. O Laércio, por sua vez, também sentenciou que eu teria que fazer um livro. E eu tenho uma cunhada que mora em Além Paraíba, cunhada por parte do meu marido, que é uma pessoa muito especial para mim e muito culta. E ela, lendo as minhas poesias, meus poemas, ela disse assim, você ainda vai fazer um livro. Mas eu não acreditava em nada disso. Primeiro que eu não tinha nenhuma pretensão de escrever nada. E segundo que eu achava que os meus escritos, que eu não chamava de poemas, eu chamava de escritos, não tinha nenhum valor. Mas aí eu comecei a receber essas injeções de estímulo de pessoas abalizadas, né, gabaritadas, que podem falar com autoridade sobre o que eu escrevo. E assim, então, eu continuei, porque a minha inspiração, quando chega,
eu tenho que correr e passar para o papel tudo que eu penso e que a inspiração me traz, para que eu não perca, porque senão depois eu esqueço tudo. E assim eu faço. Aí eu comecei a pensar também que, já que era tão bem aceito os meus poemas, já que as pessoas diziam que eram tão bonitos, que eu deveria deixar alguma coisa como herança cultural para os meus netos, bisnetos e meus alunos, e também a juventude dessa cidade. Eu havia comentado com os meus filhos, quando eles viram meus poemas, que eu só permitiria que fossem publicados depois que eu morresse. Porque eu tinha muito medo do julgamento. Falta de confiança, né? Claro. E então, depois que eu tive o aval dessas autoridades em literatura, a Luciana, que é uma excelente professora de literatura também, a Beth, a Vitória, enfim, essas pessoas todas que me estimularam e me incentivam todos os dias, eu pensei melhor, e depois da sentença também, né, dos meus amigos que disseram, você tem que fazer um livro. E aí eu passei a escrever todos os dias. Tem dia que eu escrevo até 5 poemas. Tem dia que eu não escrevo nenhum. Tem noites que eu acordo no meio da noite inspirada e escrevo. Quando eu perco o sono também. Muitas vezes eu perco o sono. Desde que meu marido morreu, fiquei bem abalada. E de lá para cá eu passei a não ter mais um sono tranquilo durante a noite. Em função da saudade, da emoção e do desejo de revê-lo. Isso também é importante. E às vezes eu acordo à noite pensando, recordando muita coisa, e me vem imediatamente a inspiração. E eu pego o meu notebook, ponho no colo, escrevo tudo que me vem na cabeça. Como, por exemplo, esse daqui, difícil. Como é difícil me fazer entender. Palavras simples, ditas sem nenhuma pretensão, transformam-se em discussão. Quero, mas não me faço entender. Sou tão complicada assim? Ou será você? Subestimar os sentimentos, desvalorizar o pensamento? Não. Decididamente você não sente. A razão é sempre sua. Eu sou apenas mais uma ativista da emoção. Como é que surgiu esse poema? Esse poema surgiu há muito tempo, muito antigo. Eu nem lembro bem como. Foi uma discussão que eu tive. Eu aí estou cometendo até um pecado, porque meu marido não era um ditador, não. Ele era um homem muito bom e muito compreensivo. Mas a gente teve um desentendimento e eu fiquei aborrecida e escrevi. Depois, porque, na verdade, quem tem um temperamento mais ditador sou eu. Mas eu sou razão, eu sou mais emoção também. E ele era muito razão. Muito consciente e muito sensato. Muitos anos isso, talvez 20, eu vivi 33 anos casada, talvez há uns 20 anos atrás. Isso estava guardado lá. Poemas também surgem em relação a sentimentos alheios, não só nossos. Muitas são as oportunidades em que a senhora, olhando para alguém ou ouvindo a conversa de alguém, sente a inspiração também. Ah, com certeza. Nem sempre ele revela o que é a gente, mas o que a gente pensa sobre o sentimento de alguém. Eu tenho um caso interessantíssimo. O poema que eu escrevi chamado Olhar. Eu estava no banco e tinha uma senhora na minha frente com um olhar tão perdido, tão tristonho, tão desolada, que aquilo me chamou muita atenção. E eu cheguei em casa e escrevi sobre esse olhar. Tem um outro caso que eu ia passando assim na calçada e 2 amigas conversando, 2 amigas, não minhas, 2 amigas, conversando, e uma delas virou e falou assim, olha, se eu me encontrar com você, e eu não ouvi o resto da conversa, fui embora. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Aí eu escrevi um poema, Se Eu Me Encontrar com Você. Também muito interessante. Agora, eu não tenho uma preferência, mas eu gosto muito de um poema que eu fiz para o meu marido depois que ele morreu. Eu fiz vários depois que ele morreu, mas chama-se Solitude.
Depois nós vamos ler Solitude. Agora, em vida, a senhora chegou a mostrar para ele? Mostrei alguma coisa. Esse mesmo eu mostrei. Esse E qual foi a reação? Ele dele era até super agora, bem-humorado, né? O nome dele até agora não foi. Meu marido era o professor Glaucio de Araújo Nogueira da Gama. Qual era a especialidade dele? Ele era professor. De qual? De biologia. Biologia. Ele era a melhor pessoa que eu já conheci na vida. Não virou herói porque morreu, não. Ele era tudo isso. Tanto que eu retrato nos poemas como que ele era. Inclusive, eu ouvia de amigas da minha filha, esse era o pai que eu queria ter. Porque ele era um homem paciente, sensato, cordato, extremamente carinhoso com todos. Ele era um homem que respeitava muitas opiniões alheias, muito mesmo. Era um flamenguista doente, isso eu tenho que falar, em homenagem a ele. E era um brilhante professor. Tivemos uma vida muito boa, muito tranquila, e ele educou muito bem os filhos. Você os conhece, sabe disso. Tivemos filhos que só nos deram alegria. Dessa mistura do seu temperamento um pouco mais agitado com o dele mais cordato, nasceram Eunice e Daniel. Descreva cada um deles, mas depois do intervalo comercial, ela vai falar dos filhos, vai falar da vida de professora, vai falar da vida de dona de casa, vai voltar a falar dos poemas. E você pode acompanhar-nos depois, rever essa entrevista no site da TVI, totalmente reformulado, com notícias de toda a região, notícias da atividade Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, principalmente de Itapiruna, notícias policiais, notícias sociais, enfim, tudo isso em www.tvi21.com, aqui na TVI. Te vejo aqui, TVI. Já voltamos com Sônia Nuss, poetisa, professora, pessoa muito querida, ao vivo na TVI. Estamos de volta com eu ia falar o nome da Eunice, mas estou com a Sônia, mãe da Eunice. Sônia Nuss, que é mãe do Daniel, doutor Daniel, advogado, e da psicóloga Eunice. Eu disse que do seu temperamento com seu marido, saíram os dois, como é que é cada um, como é que a mãe enxerga cada um. A Eunice é muito querida de todos nós, Daniel também. Daniel, ele é fisicamente muito parecido com o pai, só herdou de mim a cor. Ele é bem branquinho. E também de temperamento parecido com o pai. E a Eunice é também igual à mãe. Temperamento, agitadona, fisicamente ela se parece muito comigo. E eu me vejo na Eunice quando eu tinha a idade dela. E determinada, quando quer, ninguém segura. Já nos deu uma entrevista aqui, foi sensacional, eu gosto muito dela. E gosto muito também do seu filho, gosto de toda a sua família. Dona Sônia, lê para a gente, então, o poema que a senhora fez para o Glaucio, depois que fez para a filha e para o filho. E tem a Sofia? Tem o da Sofia. Tem o da Sofia. O da Sofia, acho que está aqui também. O que tiver mais fácil de ler, a senhora pode, tem 3 câmeras para a senhora encarar à vontade. Eu fiz para o Glaucio, assim que ele morreu, eu andava pela rua e todo mundo que eu via que tinha o tipo físico parecido com ele, eu tinha vontade de pegar o rosto dele e transplantar para aquela pessoa. Então eu fiz um poema chamado Um Rosto. Procuro um rosto na multidão. Procuro um rosto que seja então aquele que não vejo há muito e que me faz recordar momentos de ternura e mansidão. Um rosto amigo e confiável. Procuro seu rosto em todas as pessoas, tentando transplantá-lo para os corpos dos passantes. Imagino vê-lo vindo ao meu encontro com passos firmes e voz pausada. Sorriso sincero. Confundo sonho com realidade. Somo o tempo. Multiplico a saudade e divido a dor comigo mesma. Eu chamo isso de miragem emocional. Eu morei em algumas cidades e em alguns lugares muito longe da terra natal. E eu via meu pai, às vezes, eu sabia que não era meu pai. Eu ia atrás daquela pessoa, tendo certeza que não era, mas ao ver, era o meu pai, eu ia até chegar perto, mesmo sabendo que não era. Eu vi meu pai, vi minha mãe, irmãos, pessoas queridas, isso eu chamo de miragem emocional, miragem afetiva. E a senhora, nesse poema, conseguiu descrever o que eu nunca tentei. Mas para as filhas, para a filha, o que a senhora fez? Para a filha, eu fiz um para a filha e 2 para os filhos. O da minha filha eu fiz o seguinte, chama-se Mãos que Acalmam.
inspirada num amigo dela que diz que ela tem mãos que acalmam. Leves e macias, tranquilizadoras, são mãos abençoadas e que abençoam, que escrevem bonito, acariciam com ternura, cuidam dos afazeres domésticos, têm uma linda missão, acalentar o choro daquela que é a sua razão de viver. Mãos aguerridas e transformadoras, seguras, condutoras da vida e da família, insinuantes, mãos protetoras, decididas, amigas, detentoras do poder e da força da mulher. São mãos que acalmam. E para os filhos, eu fiz pedaços de mim. Pedaços que estão se desenvolvendo e que vão levar à frente o nome da família, a mistura de temperamentos. Gostei da expressão. Dediquei aos meus filhos, que para mim ainda são crianças. Minhas crianças. Serão sempre. Observa atentamente os rostos dos meus filhos, tentando descobrir alguma semelhança, algum pedaço de mim. Vejo-os tão diferentes fisicamente e ao mesmo tempo tão iguais, que fico a pensar na perfeita criação, cada um no seu universo. Traz uma marca, um toque característico. Eu os identifico através da minha memória visual e afetiva. E vou relembrando fragmentos de um e de outro, que levam a recordar com grande saudade a infância, a juventude, e agora já adultos, porém crianças para mim. Olho e vejo algo nos dois que é igual. O caráter, a dedicação, a responsabilidade. E principalmente o cuidado comigo. Agora a filha sou eu. Que bacana isso. Que todos os filhos pensem assim, que todos os pais reconheçam que passam a ser filhos depois de uma certa idade, depois de certas situações. Eu estou conversando com a Sônia Nuss, professora, cujo nome é bem maior do que o Nuss, mas ficou mais conhecida assim, atualmente dá aula no Colégio 10 de Maio, e a Juliana Fogel, que é a nossa secretária executiva, ela disse que a senhora é uma excelente professora. A reconheceu assim que a senhora chegou. Alguma passagem das muitas passagens engraçadas como professora. Obrigada. Conta pra gente aí o que acontece dentro de uma sala de aula, só quem dá Eu aula atualmente sabe. não estou atuando dentro da sala de aula. Eu atualmente, por problemas que eu tive de hipertensão, problemas de saúde, eu pedi para ficar extra classe, eu estou na biblioteca. Eu sou bibliotecária do Colégio Estadual 10 de Maio, onde eu trabalho. E gosto de ler. Onde eu trabalho há 36 anos. Eu sou professora há 38 anos. Mas vamos pintar uma passagem de sala de aula. A senhora estava contando uma agora há pouco. Eu posso contar aquela? Fica à vontade, ó. Fica à vontade. Eu não posso censurar nada numa entrevista. A não ser, atualmente, eu não preciso nem lembrar, mas é bom lembrar para os outros, atualmente a gente não pode falar de candidatura, nada disso. Não, Fora não. disso, não é nem censura minha, é muitas uma passagens imposição. engraçadas. E muitas passagens marcantes e emocionantes, como, por exemplo, declarações que eu recebi por escrito dos meus alunos. E até no meu Face tem um aluno chamado João Vitor, que ele escreveu uma mensagem muito bonita para mim. Mas tem uma muito engraçada, que eu estava dando aula numa turma de 8ª série, e tinha um garoto chamado Vinícius da Silva Pinto. E eu, quando fazia chamada, que chegava, porque eram 2 Vinícius, então para diferenciar eu falava Vinícius Pereira e Vinícius Silva. E toda vez que eu falava Vinícius Silva, ele gritava assim, é Pinto, professora. E no segundo, no terceiro, no 10º dia que ele gritou isso, e a turma toda caía na gargalhada quando ele gritava, eu me levantei, estava fazendo chamada, me levantei e falei assim, sabia que você gostava tanto. Aí a turma toda encarnou nele. E ele ficou, nunca mais ele brincou. Depois ele me confessou, porque ele ficou muito meu amigo, Dona Sônia, eu tinha a intenção de fazer a senhora ficar sem graça, mas a senhora é que me fez ficar sem graça. Isso acontece com todo mundo que tenta deixar o outro sem graça, né? Um dia vem, a resposta vem por e-mail, vem por WhatsApp, nem vem mais a jato, nem vem a cavalo mais não, vem por WhatsApp. Dona Sônia, além dessa experiência com o da Silva, pensei primeiro para falar direito, a senhora teve alguma outra? Teve várias. Tem, mas tem. Lembra para gente, tem uma experiência sala de aula com um é um laboratório aluno. humano, né?
muito marcante também e que foi muito produtiva. O menino me xingou dentro da sala de aula. Era a 8ª série também. E eu disse com ele, falei com a diretora disse para ele assim, você volta aqui com a sua mãe. E quando ele voltou com a mãe, eu contei para a mãe o que ele tinha dito, e disse para ela, ele só vai entrar na minha sala de aula o dia que ele me pedir desculpas, no mesmo tom de voz que ele me xingou. Na mesma altura, no mesmo tom de voz, porque ele xingou alto. Aí ele vai entrar. E ele chegou e pediu para entrar. Eu falei, pode entrar, mas nós temos um combinado. Ele falou, pois não. Ele chegou atrás da mesa onde eu estava e disse assim, dona Sônia, me desculpa, eu prometo nunca mais fazer isso. E foi sentar no final da sala, lá no canto. Ele era da turma do fundo, né? Do fundão, como se dizem. Mas eu nunca mais tive o que reclamar daquele menino e ele tornou-se um dos melhores alunos da sala. Depois ele mesmo me falou, já no final do ano, que a senhora me ensinou uma lição que eu jamais vou esquecer. Falei, graças a Deus, então eu estou vendo frutos no meu trabalho. Porque a nossa missão, ela é instruir. A educação, eles trazem de casa. Mas, muitas vezes, a gente também tem que exercer esse papel dentro da sala de aula. Educar. Ensinar a ética, a moral, como se dirige às pessoas. Não é isso que os pais hoje estão querendo? Deixar tudo por conta da escola, por conta da professora? Com certeza. O aluno chega na sala de aula, chega bruto. Com não certeza. Aprende nada em casa. Mas... Eles trazem, porque o aluno, o jovem é o reflexo da família. Constantemente eu falo isso. Eles são espelho da casa. Eu cheguei a ser professora dos meus filhos, dos 2. E eles sabiam que na escola eles não tinham mãe. Eles tinham professora. Então, eles não faziam... Também nunca me deram trabalho, sempre foram estudiosos. Mas eles sequer tentavam fazer qualquer gracinha, porque sabia que a resposta seria... O exemplo, eles tinham que dar exemplo. Eles chamavam de professora, então. Professora mãe? Não. O Mãe, Daniel, quando queria falar, ele levantava o dedinho e falava assim, professora, timidamente. Já a Eunice, que é mais extrovertida, ela falava assim comigo, mãe. Deve ter sido muito interessante para eles dois terem uma mãe como professora e ter que se expressar assim, né? Como o Daniel. O Daniel é um advogado diplomata, sabe tudo e isso vem eu fui professora de sobrinhos também, de primos, sabe? A senhora fez um poema que eu gostei muito, chamado Solitude. A solidão que me acompanha, onde quer que eu vá, mesmo estando acompanhada, sinto-me só e desamparada, porque falta-me você. Que partiu sem se despedir, quanta dor, encontrá-lo naquela manhã adormecido e para sempre. Gritei silenciosamente dentro da minha alma, não vá, é muito cedo ainda, fique mais um pouco. Vamos saborear juntos o que de bom a vida nos reserva. Hoje, quando olho a herança que você me deixou, nossos filhos e netas, sinto uma saudade tão grande, mas agradeço a Deus por ter permitido tê-lo em minha vida. Solitude, já deu para perceber que a senhora fez para o seu esposo. Fiz para o Glaucio. Tem outra também que eu fiz para ele, que chama Coisas Marcantes. Leia, fica à vontade. Não é a primeira poetisa que vem ao nosso programa, mas é a primeira que vem para ler o poema, vem para falar da poesia em si. O Glaucio era uma pessoa muito marcante, de personalidade marcante, dócil. Ele era um gentleman, um cavalheiro, gentil com todo mundo, não tinha diferença. E ele era respeitador da opinião alheia. Eu escrevi para ele assim... Vai ler daqui a pouquinho. Sônia Nus vai ler o poema Coisas Marcantes, feita para o esposo dela. Está se emocionando, é natural isso. E se não fosse assim, poetisa não seria, poeta não seria. Programa Nino Belliene. Você pode rever essa entrevista no www.tvi21.com.
Todos os programas estão lá. O Encontro Marcado, Outdoor, está o programa de esportes, Esportes 21, o programa da André Ferreira em Ação, nossos clipes, nossos filmes. Tudo que você quiser, você vai encontrar lá no nosso site da TVI, que está fantástico, extraordinário. Todos os dias, todas as horas, eu estou de olho no site da TVI. Contamos com a sua colaboração, alguma reclamação da sua rua, pode mandar foto, pode nos telefonar no 2739-8651, que nós iremos até lá. Manda recado pelo próprio site, que iremos até lá fazer reportagem. A bancada TVI, o programa da Lili, tá ótimo. Os telejornais, daqui a pouquinho tem o telejornal, logo após o nosso programa. Tudo isso você acompanha e reacompanha no site da TVI. Eu já volto com Sônia Nuz aqui no programa Nino Belliene. TVI, te vejo aqui. Estamos ao vivo com Sônia Nuz, professora, poetisa, que se lança agora no mundo da poesia, mas que desde criança já escrevia, desde criança já percebia, só não tinha coragem de mostrar. E agora a coragem chega ao seu ponto máximo, que é lançar um livro, e antes desse ponto máximo, outro ponto máximo, que é se mostrar num programa de televisão para um canal 21, que é o canal da TVI, e para um site em que a gente alcança de 15 a 18, alguns dias 20, 22 mil pessoas nos assistindo, gente do mundo inteiro, mas que é de Itapiruna, que carrega Itapiruna no coração, e essa é a missão da TVI, levar o bom nome, as coisas boas de Itapiruna, e a gente tem alcançado isso muito pelo site, que é o futuro da TV, já é o futuro. Muitos já se acostumam em ver televisão pela internet, tornou-se uma realidade, e essa realidade ainda não chegou a um nível total, mas caminha para isso. A televisão vista no iPhone, vista no celular comum, no celular smartphone, vista em qualquer parte do mundo, graças à internet, e na hora que a pessoa quiser, através do YouTube e através do site, que é o nosso site, tvi21.com. A emoção continua no ar, mas deu uma relaxada, conseguiu dar uma respirada, é o nosso último bloco, vai dar tempo de a senhora ler mais alguns poemas. Leu alguns poemas muito emocionantes, todos são, mas tem algum aí mais leve, menos provocativo em relação às lágrimas? Tem. Eu fiz um poema para o Glaucio, também para o Glaucio, das coisas marcantes, da personalidade marcante dele. Atitudes e palavras foram tão marcantes que minha memória fervilha. Lembranças boas e engraçadas, o senso de humor refinado, o falar com razão e propriedade, expressões suas que eram singulares. Você que sabe, tudo bem, tanto faz. Faladas com humor quando questionado. O respeito a opiniões alheias, dizendo, não concordo, mas aceito a sua escolha. O lado emocional, quando ouvia ou via algo marcante, e os olhos se enchiam de lágrimas. O sorriso aberto e constante, mesmo já na doença que o consumia, o sorriso estava lá. As netas que traziam grande alegria, o amor que distribuía a todos e o carinho sem dimensão. Seu time predileto, flamenguista indefectível, honrado, amoroso, sincero, querido por todos, sempre dando o ombro e o amparo moral sem distinção. Tudo isso são coisas que me fazem lembrar a cada instante de você, e por isso eu sinto tanta sua falta. Uma rua que chama-se... Rua Pará. Rua Pará. Ali tem outras ruas com nome de estado? Tem. Tem Rua Amazonas, Mato Grosso, Goiás, SEAP. É na SEAP? Não, Cidade Nova? É Lions. Lions. Então lá é um mapa do Brasil. É o Norte e o Nordeste. Norte e o Nordeste. A senhora tem um vizinho, que não é bem vizinho, mas ele está sempre na casa da avó, esteve aqui no nosso programa, é super inteligente. Pedro. O Pedro Henrique? Pedro Henrique. O Pedro Henrique, eu conheço desde que nasceu, assim como a mãe dele. Neto do Juca e da Cinédia. Isso, assim como a mãe dele, que é minha filhada de batismo. Fernanda e Tiago são os pais. A Fernanda é uma filha querida que eu tenho. A senhora é madrinha da Fernanda? Sou madrinha da Fernanda. Aliás, os filhos do Juca e da Cinédia são meus filhos. Fabiano e Flávio. Exatamente. Flávio é faixa preta de judô. E a Fernanda é uma pessoa queridíssima por mim. E o interessante é que eu passei a precisar do serviço de uma fisioterapeuta e fui cair nas mãos dela, claro. E o carinho que ela tem comigo, que sou a madrinha dela,
É o mesmo que ela tem com os outros pacientes. Sabe? Mas eu observo que, para mim, ela reserva um amor filial. Ela reserva esse amor para mim, porque ela se preocupa comigo, ela telefona para saber. Eu tive uma época que eu estava... Pede a bênção? Bênção, madrinha? Não, ela não me chama de madrinha, ela me chamava de madrinha quando era criança, cresceu, parou de chamar de madrinha. Mas ela faz questão de avisar para todo mundo que é a minha filhada. Vai cair, a senhora teve uma queda essa semana e arrastou consigo a dona Jurema. Como é que foi aquilo? Como é que chegou aos meus ouvidos? Fui descer a escada. Deu no Facebook, virou notícia. A senhora foi descer a escada. Você que está falando. Ah. Fui descer a escada, a dona Jurema anda com uma certa dificuldade. Eu já falei que ela é uma grande amiga que eu tenho, e ela está sempre comigo. Sempre que pode, ela vai lá para minha casa. E eu segurando na mão dela para ela descer, eu tropecei e caí, ela caiu em cima de mim. Serviu de tatame, a senhora serviu de tatame. Ela não se machucou. Ela teria se machucado se ela tivesse caído antes. Caiu em cima de um colchão macio. Nós... Digamos assim. Dando um alô aqui para a senhora, amiga, colega de colégio, é professora também. A Rosângela de Souza, apresentadora do programa Encontro Marcado, mandou uma cena aqui para a senhora. Um prazer. Tá ali, pode olhar. O programa ao vivo é assim mesmo. Sim. Aliás, eu até ouso mais, eu chamo aqui, porque ela sempre me chama no programa dela. Obrigada, Rosângela. Para ela só para tá bonita, tá eu sempre acho que a Rosângela bonita. conheceu mais o meu marido, e que ele era professor no Colégio Romualdo, o Glaucio. E eu do 10 de maio. Chega mais um pouquinho para cá, Rosângela, faz favor. Chega aqui, fica aí no meio da gente aqui, ó. Não, tá sempre. O bom de programa ao vivo, é exatamente isso. A senhora faz sempre, me deu uma oportunidade. Você, uma alegria. Mas o seu esposo... Meus poemas no Facebook. Sim, eu já vi alguns. Já, né? Já. Eu tenho uma página também só de poemas. O seu esposo e a senhora foram colegas de colégio agrícola? Não, escola não, diferente. mas é porque antigamente, na nossa época de início de magistério, todos os professores se conheciam, mesmo aqueles que estavam em outras escolas. Agora que a cidade cresceu muito e na minha escola, tem professores que eu não conheço. E, na verdade, há uns anos atrás, também havia muito trabalho conjunto do pessoal do magistério com relação aos sindicatos, às lutas de reivindicação. Eram outros encaminhamentos que eram dados, e aí a gente tinha mais oportunidades de estar juntos, né? Exatamente. Hoje eu já estou aposentada, ela acredito que também, mas havia Eu aposentei numa encontros. matrícula, eu ainda tenho uma matrícula. Mas prazer, Nina. Obrigada aí por chamar e seja muito bem-vinda, que Obrigada. volte outras vezes. Obrigada. Vai ser um prazer recebê-la aqui. Quando eu for lançar meu livro, eu vou chamar vocês serão convidados. Com certeza. Nina, obrigada. Não sei quando vai sair, mas vai sair um livro. E eu tenho certeza que a senhora será convidada. Vai ter um encontro marcado com a Rejane Canavarro. Meu Deus. Rejane Travasso. Eu confundi porque o Canavarro vai ser o presidente do Rotary, de onde ela está deixando, depois de uma gestão muito bonita. Parabéns, Rejane. Já assumiu, já houve a posse. Foi sexta-feira, né? Quinta-feira passada. Isso. Eu agradeço até o convite da Rejane, infelizmente não pude ir. E acabei confundindo os nomes, mas a Rejane Travasso apresenta ao lado da Rosângela o programa Encontro Marcado. E aí? A poesia tomou conta do seu coração? Eu sempre fui muito dinâmica, muito ativa, extrovertida. Eu confesso para você que aqui eu estou meio tímida. Porque eu não sou assim, não. Mas é a primeira entrevista em TV? É a primeira vez na vida, tanto em TV quanto em qualquer lugar. A primeira vez a gente nunca esquece. Exatamente. E eu sou muito dinâmica, sempre trabalhei muito com artesanato, muita coisa, eu fiz muitos trabalhos em bordado, em artesanato mesmo de madeira, e crochê, que é o meu predileto. Ainda faz? Pois é. Eu parei um pouco porque meu marido admirava demais quando eu estava fazendo crochê. E nós sentávamos para ver TV, ele sentava, eu sentava perto dele, ele já estava bem adoentado, e ele falava comigo assim: adoro ver você fazendo crochê, que me lembra muito a minha mãe, que fazia muito crochê também. E no dia da morte dele, eu estava sentada vendo
ele vendo televisão, e eu era quinta-feira após o carnaval, e eu fazendo uma barra de uma toalha. E a gente conversando, e eu crochetando e tal. Daí a pouco nós tivemos que sair, porque eu ia para o dentista, e ele foi comigo. E aquela noite ele faleceu. Eu encontrei de manhã morto. E eu até hoje não consegui botar a mão na agulha de crochê. Eu comentei isso com o meu médico e ele me disse, você tem que romper essa barreira. Vou falar em romper barreiras. A senhora deixa muito claro que gosta demais, ama o seu marido até hoje. Mas ele mesmo, se pudesse falar com a senhora e talvez fale de uma forma que só a senhora sabe como, a senhora se casaria de novo? Pensa nisso? Os filhos apoiam isso? Os filhos, eu gostaria. Os filhos geralmente são os que ficam reticentes. Olha, Nino, o meu marido sabia que ia morrer. Ele parecia que ele sabia. Porque na segunda-feira, antes da morte dele, estávamos só os dois em casa e ele me abraçou e falou assim, olha, Sônia, nós fomos muito felizes, nossos filhos só nos deram alegria, nossas netas também. Você foi uma grande mulher, falou isso para mim. E eu queria te agradecer por todo o carinho que você sempre me deu e a paciência e a forma como você cuidou de mim. Agora, eu quero te falar uma coisa. Eu preciso morrer primeiro que você. Eu não quero viver sem você nessa casa. E outra coisa que eu quero deixar bem claro. Você é muito dinâmica, muito extrovertida, muito alegre. E você não vai suportar viver sozinha. Não fique só. Ele falou isso comigo na segunda-feira, ele morreu na quinta. E para que a senhora não fique só, qual seria o tipo de pessoa ideal para a senhora? Ah, isso aqui é namoro na TV? Namoro no programa Nino Belliene, Nossa, ao vivo, aqui e agora. Isso aí não. Qual o contato? Eu precisava falar isso para a senhora descontrair, porque a entrevista foi carregada de muita emoção. A senhora chorou, a senhora extravasou todo o seu sentimento, a saudade que tem pelo marido. Eu não queria terminar daquele jeito triste que a gente... Eu penso em encontrar um companheiro, sim. Penso em encontrar um companheiro. Penso, desejo, quero. Mas isso aí é coisa... Não pode ser muito a longo prazo, que o tempo é curto, né? Nós temos prazo de validade. Nós temos prazo de validade. Eu não penso assim, mas se a senhora pensa, tudo bem. Não, nós temos prazo de validade. Mas eu não penso. Se eu ficar pensando assim, eu vou me estragar mais rápido ainda. Eu estou com 61 já. Não parece? Parece ter 60. Olha, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu, com 60 anos, fiquei muito vaidosa com isso. Eu entrei na fila preferencial para pagar uma conta e alguém reclamou. Eu disse, eu já tenho 60 anos. A senhora mostrou a identidade. Aí essa pessoa virou assim, duvido. Falei, quer ver minha identidade? E quando eu cheguei, a moça que me atendeu falou assim, nossa, mas a senhora é tão nova, tão bonita, eu daria 50 para a senhora. Falei, opa, que coisa boa. O que eles esperam de alguém numa fila acima de 60 é alguém caindo aos pedaços, alguém que não se cuida. E não é bem assim. Tem muita gente de 30 anos aí que está caindo aos pedaços. Ah, tem. E outros de 50, 40, 60, 70, 80 que se cuidam, que se amam, que se valorizam, fazem uma academia, praticam esporte, uma caminhada, cuidam do cabelo, cuidam da pele, se cuidam e se amam. Verdade. E aí, quando entra numa fila, causa espanto. Verdade. Eu tenho ouvido muito isso. Embora lógico, eu continuo avisando que eu tenho 61 anos. Mas eu tenho ouvido isso, para mim, não muda em nada a opinião das pessoas, mas eu tenho ouvido muito isso de outras pessoas dizendo, não, você não aparenta a idade que tem. Mas eu tenho 61. A energia que a gente carrega, o amor que nós temos pela vida, é que nos faz ter uma idade que não tem tempo. É um tempo sem idade. Como eu acabei de dizer, o documento não prova nada. Prova, sim, quem somos legalmente, mas espiritualmente, emocionalmente... se alguém quiser me mandar um presentinho... Nosso caráter que vale. É 21 de janeiro, meu aniversário, viu? 21 de janeiro, aniversário, e o contato de e-mail para quem quiser fazer novas amizades, sem nenhuma alusão a namoro no rádio ou na TV. Mas um namoro de amizade, uma amizade nova. Meu Facebook é Sônia Nus. Meu e-mail é sonianus@hotmail.com. Professora Sônia Nus, para fechar o nosso bate-papo, foi muito agradável, muito emocionante. Eu também me emocionei, tive que me segurar aqui ao ver as suas lágrimas. Gostaria que a senhora escolhesse um poema ou abrisse assim de repente, como esse que eu abri aqui, ó.
Anjo da guarda. Acho que o meu anjo da guarda é um grande humorista, já que estou sempre carregada de bom humor e alegria, mesmo quando estou triste. Vivo sempre pensando que a tristeza que nos escraviza não pode prevalecer. Tenho um momento de profunda tristeza, mas esta não me domina. É paradoxal, porém é assim que sou, ou melhor, é assim que é o meu guardião, um galhofeiro. Quero convidar a senhora para que assista amanhã, nosso programa vai ter amanhã também, nosso programa, com o desembargador Luiz Leite, que é um homem de letras, que é um homem muito culto. Nós vamos fazer um programa de debates, vamos ler eu vou ler as notícias do dia a dia, ele vai debater comigo. Mas o seu programa vai ser reprisado em outros horários, vai passar no TVI21.com, vai ser muito visto, tenho certeza que quem está vendo vai querer ver de novo. Tem um tempinho? A sua despedida. Eu queria ler um poema que eu fiz para o meu pai. Leia. Eu costumo dizer que ele foi o homem mais importante da minha vida, depois meu marido e os meus filhos. E o meu filho, né? Porque eu tenho um casal. E para o papai, que já tem 21 anos que morreu, mas eu sinto muita saudade dele, eu escrevi o seguinte: abrigue-me sob suas asas de anjo protetor. Leve-me sempre guiada por suas mãos fortes de pai, que seguram firmes e amparam-me. Defenda-me de tudo e de todos que querem me derrubar. Seja o meu porto seguro, o esteio da minha existência, o conforto na minha dor. Seque minhas lágrimas sem nenhum constrangimento. Introjete em mim a coragem que sempre foi sua marca. Faça-me forte, o bastante para me dobrar, mas não me deixe quebrar. Ensine-me como sobreviver sem sentir falta de você. Essa sempre será Sônia Nus, a mãe do advogado Daniel, da psicóloga Eunice, que tem uma empresa de consultoria fantástica para quem está aí querendo consolidar um negócio, abrir novos negócios, que é a Gama Consultoria. Eu lembro que amanhã estaremos estreando um programa novo com o doutor Luiz Leite, que já teve o programa dele, desembargador Luiz Leite, era um programa de entrevistas, mas agora ele vai fazer um programa comigo de debates. Vai ser o nosso consultor para todo tipo de assunto. Não se esqueça de ver esse programa Nino Belliene agora às terças, quartas e quintas. Por enquanto. Quem sabe a gente vai passar a fazê-los todos os dias. E estarei de volta à Rádio Itapiruna a partir da segunda-feira, dia 4 de agosto, às 3 da tarde. De segunda a sexta, às 3 da tarde, na 1410 AM, Rádio Itapiruna, programa Nino Belliene, aqui na TVI e na Rádio Itapiruna. Te vejo aqui, te ouço ali, sou seu amigo, e o tempo é quem mostra quem é amigo. Valeu. Obrigado, Sônia. Obrigado, TVI, te vejo aqui. Eu que agradeço. É o Nino Belliene, oh.